Por que as celebridades usam óculos escuros no paddock? A pasta de dente ideal. Por que a higiene oral é tão importante para alguns pilotos? Minuto Carlos Sainz com 2 minutos de duração. A vida em uma mala de 23 quilos. A aposentadoria do Sr. Helmut. E tudo o que aconteceu com a Fórmula 1 na Arábia Saudita. Você ouve agora, aqui no Bifest. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Estamos começando agora mais um Bifest Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... precisam ser rápidos. Como estão vocês, meus bens? Olha, se vocês são fãs do Oscar, eu acho que vocês estão muito bem, Já né? começaram a se cansar da era de dominância do menino Oscar? Não, a área de dominância a gente cansa quando tem, tipo assim, 10 corridas ganhadas numa leva. Sim, e antes de começar oficialmente o episódio, a gente queria dedicar esse episódio pra Ana Cláudia. Uma festa super especial. Muito querida, mora no nosso coração. Que recentemente nos deu uma notícia muito legal sobre ela e a gente queria dar os parabéns pra ela e dedicar esse episódio pra ela. Isso. E a gente torceu muito e a gente ficou muito feliz quando ela nos deu a notícia de que tudo tinha dado certo. Então esse episódio, Ana, é pra ti, pra tua família. E um beijo nosso muito carinhoso, tá bom? Bom, eu acho que a gente deveria começar esse episódio cantando. Porque faz tempo que a gente não canta. Tá, mas tu só me largou assim, vamos cantar. Não é porque eu acho que vai introduzir bem o nosso assunto. Tá, mas aí elabore. Eu puxo e tu vem. Tá bom. 3, 2, 1. All by myself, don't wanna be all by myself. Tô coitado do Spotify. Tá. Mas é que tu queria que eu fizesse a nota alta? All by myself. Tu queria... Arrasou? Tá. Arrasou, tá. Isso, foi muito bem. Mas por que eu achei que a gente Spotify deveria começar? inteiro tirando o fone de ouvido Ai, nesse gente, mas momento. já passou. Por que eu queria começar? Porque tu me mandou um TikTok essa semana, tá? Eu te mando TikTok todos os dias. Eu sei, nosso foguinho, aquele lá é altíssimo. Uhum. Mas, de uma entrevista, eu não sei se é uma entrevista recente ou não, do Sebastian. Aquela entrevista, ela não é tão recente assim, ela é do ano passado, se não me engano. Tá, tudo bem. Então, por um das entrevistas, ela não é recente, mas ela é recente no mundo das coisas. Era o Sabe aposentado ali falando. E aí, o Sabe tava ali fazendo o quê? Uma reflexão, né, de como os pilotos hoje em dia estão muito sentimentais e de como eles estão levando os sentimentos deles em consideração na hora de tomar decisões sobre a sua vida profissional. Sim, mas ele achava isso uma coisa boa. Tipo assim, sim. Eu gostei muito daquele recorte que eu te mandei da entrevista, porque o que acontece? O Sebastian, se não me engano, é quando ele andou com a Red Bull no Nürburgring, que inclusive, eu não falo alemão, mas inclusive o Yuki tava lá também. Mas foi o Yuki da gente. Agora eu quero ver o Yuki participar dos eventos agora. Porque até ele ser o segundo piloto, ele ia em todos. Mas essa entrevista eu achei muito legal, porque a gente tá meio que a semana inteira falando de vários episódios que nos chamaram a atenção nessa última semana. E que a gente pensou, desde que o Lando bateu o carro na classificatória. Sim. Toda a transmissão da Fórmula 1 TV, não sei como foi a da Band, mas da Fórmula 1 TV virou o quanto emocionalmente isso pesaria ou não pro Lando no dia seguinte. E quando eles não estavam falando disso, eles estavam falando do quão calmo e enfim, bem regulado o Oscar é. Isso. Mas não sei como é que foi aí, vocês nos contem, mas isso chamou muito atenção, né? Isso chamou muita atenção. E também teve um episódio do Team Torque da Williams, em que foi meu episódio favorito até agora, porque eles tiveram um tom super relax e eles falaram um pouco de aspectos mais pessoais deles, mas não teve esse teor de fofoca. Não, pareceu que eu acho que eles estão mais entrosados, isso ajudou. Exato, pareceu só que eles estavam, tipo, tendo uma conversa legal, que a gente tava ouvindo a conversa deles, sabe? Isso aí, eu fiquei com essa impressão também. Mas aí veio mais esse negócio do Sebastian e a gente tava querendo falar de aspectos mais pessoais dos pilotos. Falar da vida pessoal deles, ainda bem, né, gente? Gente, coisa boa. E nessa semaninha de folga, assim, que não vai ter corrida no próximo fim de semana. Então, apareceu pra mim esse recorte da entrevista do Sebastian, eu mandei pra Lu, porque ele falou um aspecto que eu achei muito legal.
que há algumas gerações atrás, um piloto que expressasse seus sentimentos era uma coisa vergonhosa. Ele era fraco, ele era frágil se ele fizesse isso. Mas eu gostei muito porque ele pegou justamente nesse aspecto das relações entre os pilotos. Sim. Ele falou assim... das rivalidades. Exato. Né? Tipo, algumas gerações era inimaginável um piloto terminar a corrida e ir, sei lá, ir jantar, ir pra balada e fazer alguma coisa com o seu rival. Ao contrário. Como assim? Eles são rivais. Inclusive, que eles alimentassem essa rivalidade fora da pista, né? Exatamente, num teor pessoal. E o Sebastian, ele fala que, na opinião dele, deveria ser celebrado hoje que os pilotos, eles, em geral, mantêm um relacionamento muito bom entre si, mesmo que eles ainda tenham rivalidades dentro da pista, né? Sim. E eu achei isso muito legal, porque, primeiramente, porque eu concordo muito com ele. E é legal pensar que, na minha perspectiva, pelo menos, isso é um movimento que parte muito dos pilotos também. Eu concordo com o Sebastian. Aliás, parênteses, eu amo que a gente tá chamando ele de Sebastian, tá? É o nome dele, né, gente? Eu amo, tá? Assim, tudo pra mim. Sebalicious. Tudo pra mim. Isso tá? Aí. Vettel My Angel também. Sigam @Vettel My Angel, a melhor fanpage de Fórmula 1 do Instagram. Mas, eu não concordo. É publi. Aliás, fazer um publi do Vettel My Angel seria o meu sonho. Mas as meninas são fãs que nem nós, então assim... Mas eu concordo com o Sebastian, concordo contigo. E assim, eu acredito que, além disso ser um movimento que necessariamente partiu dos atletas, o que eu acho incrível, porque são as pessoas que mudam as coisas e não as coisas que mudam as pessoas. E às vezes parece que essa ordem se inverte, ou parece que a gente tem uma percepção diferente disso no geral. Sim. Sabe? Então eu gosto muito de pensar no quanto os pilotos têm, sim, poder de fazer isso, e não são só as equipes que tratam eles como fantoches. Mas eu também penso que, de uma certa forma, se tornou inevitável que isso acontecesse, sabe? Porque, assim, sinceramente, não teria como o esporte caminhar na modernidade e trazer jovens talentos, né, pros seus assentos, sem que esses assuntos fossem abordados de uma forma atual. Sabe? Claro. Eu acho muito difícil, tipo, manter certos discursos, tipo, com uma coisa que acontece hoje, no tempo de agora. Não, perfeitamente. E eu penso muito, assim, porque quando a gente pensa na Fórmula 1 mais clássica, tipo assim, quando a gente pensa em rivalidade da Fórmula 1... dos automobilovers, se tu quer dizer assim. Sim, pro fã raiz, né? Isso. Que ódio. Tá. Não, era só pra eu entender. Só pra tu entender, assim, tá bom, tá bem explicado. Fala agora. mais devagarinho também pra eu entender melhor. Brincadeira. Ai, tá bom, então. Desculpa, isso é uma piada interna. Não, é uma piada, mas enfim, pessoal. Quando a gente pensa em rivalidade da Fórmula 1, a maioria das pessoas... Tudo bem, hoje em dia a gente tem outras referências de rivalidade, mas eu acho que a rivalidade que ainda assim o pessoal ainda lembra mais, Senna e Prost. Tá? Ou então pensar, o que eu sei sobre Fórmula 1 de um tempo atrás, quando eu não era nascida? Senna e Prost. Taca lá e é isso daí. Sim. E é uma rivalidade que, inclusive, se a gente for falar com o pessoal que se interessa mais por Fórmula 1 clássica, que leu as biografias, que acompanhou mais de perto, que enfim, eles falam que assim, tudo bem, Senna e Prost, Hunt e Lauda, essas animosidades, elas sangravam um pouco mais pro ramo pessoal, mas no fim das contas o pessoal se dava bem, sabe? Sim. Era uma coisa que era tirada um pouco de proporção pra que a vida pessoal não contradissesse, entre aspas, o que acontecia nas pistas. Só um parêntese. A gente mora há muitos anos no mesmo condomínio e é um condomínio que várias vezes vários atletas do Inter e do Grêmio já moraram aqui em outras unidades. Sim. E teve a rivalidade Grenal, né, assim, a imprensa, né, fala muito disso e sempre dá uma pauleira quando tem Grenal. Que pra quem não é daqui do Rio Grande do Sul ou talvez não acompanha muito futebol, é uma rivalidade super forte entre os dois times daqui, né? Isso, sempre, e assim, uma rivalidade violenta, inclusive, entre as torcidas e os jogadores em campo. Bom, eu sei que teve um Grenal que os jogadores todos saíram na mão durante o jogo, se bateram, teve 200 expulsos de cada lado. Essas coisas caóticas, assim, do futebol, né, do esporte bretão. Aí, terminou o Grenal, daí tudo bem. Aquela coisa, né, um clima ruim e tal, nem lembro quem ganhou, quem perdeu, não importa. No dia seguinte, começa a rodar no grupo do condomínio fotos. Teve um churrasco aqui no condomínio, no salão de festa do condomínio, e assim... Todos os atletas que tinham saído na mão. O pessoal se odiando no jogo. Todo mundo tinha se chutado, se batido, se dado soco. Tudo que vocês podem imaginar. 2 horas depois, eles estavam reunidos
fazendo churrasco, entendeu? Não eram os 2 times completos, mas assim, tinha assim, sem brincadeira. Muitos. Tinha uns 30 atletas, mais as famílias, sabe? Sim. E todo mundo assim, numa boa, um assando, aquelas fotos assim, sabe? Então tá. Então vocês se bateram pra cumprir um protocolo lá, sabe? Pra mim ficou meio parecendo uma coisa assim. Sim. Entende? E foi um churrasco que, diga-se de passagem, correu sem problema, não deu furor no prédio, sabe aquelas coisas assim, tipo, nossa, deu uma festa, a pessoa tomou uma multa depois da festa, não teve nada disso, foi uma coisa normal. E pra mim parece muito isso que tu tá contando, sabe? Sim, mas é uma questão que, tipo assim, eu acho engraçado porque na Fórmula 1, hoje em dia, é mais difícil o pessoal sair na agressão física, né? Mas que bom, né, gente? O esporte evoluiu, né? Mas é que a gente não gosta de um esporte que vê pela televisão, na maioria das vezes, por nada, né? Tem suas vantagens. Isso que tu comentou agora, de uma coisa, tipo, tudo bem, aquilo vocês fizeram pra cumprir um protocolo ali da competição. Isso me lembrou muito de uma entrevista que eu vi, na verdade, não era uma entrevista porque ele era um dos co-apresentadores do podcast, mas o On The Marbles, que era um podcast apresentado pelo Steve Ashton, que tinha o David Coulthard e o Mark Webber ali como co-apresentadores, e aí então, volta e meia, eles cutucavam o Mark Webber pelo incidente do Multi 21, que, pra quem não sabe, o Multi 21 foi uma ocasião de team orders, né, de ordens da equipe na Red Bull, que era pra basicamente o Sebastian não ultrapassar o colega dele, Mark Webber, que tava na frente numa corrida. Era pra ele segurar a posição. E o Sebastian ignorou, disputou ali posição e passou na frente. Esse que está falando de sentimentos hoje em dia. E aí, volta e meia, eles cutucavam o Mark por causa disso, porque na época ele tinha essa reputação de ser uma pessoa muito honesta, que falava o que pensava nas entrevistas. E aí, então, ele falou muito, repercutiu bastante sobre aquele incidente. Eu acho certo. Teve briguinha na salinha pré-pódio, enfim. E aí, volta e meia, tipo, hoje em dia, tipo, eles fizeram as pazes, eles contam que, tipo, se dão bem fora das pistas, enfim. Vocês se encontram, se dizem bom dia. Sim, sim. Ai, que bom. É bom isso. Mas volta e meia eles cutucavam por causa do Multi 21, porque isso era o código, que na época era muito mais difícil dar ordens por rádio pros pilotos, né? Claro. Aí o código é Multi 21, quer dizer, o 21 era o 2 na frente e depois o 1, né? Sim. Que o Mark era o segundo piloto. Tu vê, né? Mesmo quando tem piloto primeiro e segundo definidos, é que tu vê, né? E aí... Fica a dica aí do Bifest. E uma vez no episódio eles trouxeram de volta esse assunto, que agora eles levam muito mais na boa, né? Os 2 pilotos envolvidos, perguntando tipo assim, como é que foi que vocês lidaram com isso na época? E aí ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele falou, olha, o Seb pediu desculpas no pódio, né? O que é muito fácil de se fazer, pedir desculpas no pódio. É uma barbada, né? Sim, mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando, tipo assim, putz, não foi uma coisa que, tipo assim, nem me liguei, depois tive que parar, refletir e entendi, nossa, o que eu fiz foi errado. Não, tipo, no pódio ele já tava ok pra pedir desculpas. Então, assim, ele sabia que era errado desde Exato, o começo, esse né? comportamento parece uma coisa que, tipo assim, ele totalmente compartimentalizou pro momento da corrida, sabe? Sim. E no pódio ele, não, nossa, desculpa, mal aí, né? Sim. Enfim, mas... Sim. Mas eu acho muito interessante isso. Que ódio, né, gente? Eu ia ficar muito furiosa. Mas já né, até pessoal? já. Mas é uma questão, tipo assim, totalmente... Na cabeça dele, aquilo me parece que tava muito claro que é uma rivalidade acentuada pro momento que a gente tá na pista. Sim. E, enfim, né? Mas, uma coisa que me chamou a atenção nessa última corrida, nós tivemos uma pechada, né? Como diríamos aqui no Sul. Uma pechada, né? Alguém entre passou na sinaleira. Entre o menino Yuki, né? O segundo piloto da Red Bull, e o menino Gasly. E eles são Primeiro piloto da Alpine. E eles são muito amigos, né? Sim. Eles são super amigos. E, obviamente, acho que se esperava que pudesse ter uma troca de farpas ou qualquer coisa. Apesar de o Gasly ser uma pessoa tranquila no geral. Assim... Sim. Né, o Yuki bem mais esquentadinho, se tivermos que fazer uma comparação. Concordo, total. Mas também o Yuki não tava com razão pra ficar esquentadinho ali, né? Ele tinha que sim. ficar na dele. Mas me chamou muito a atenção que logo eles apareceram juntos, porque os carros saíram na largada, né? Enfim, da corrida. E assim, tava tudo bem entre eles. Os amigos estavam bem juntos, sabe? E isso é uma coisa... que é uma preocupação da pessoa. Isso nenhuma das equipes teria essa preocupação naquela hora. Entendeu? Isso é uma preocupação das pessoas. Então, eu vejo em vários movimentos o quanto isso
mudou realmente da percepção dos pilotos. Inclusive, uma figura que estava no grid na época do Sebastian e permanece, Fernando Alonso, de quem mais eu estaria falando. You have to leave the space. Pois é, inclusive tava falando com a Bárbara Cristine durante a corrida, que é uma Alonso 7, Sim. super fã. E aí a gente... Que fez a coluna de fã do Alonso da revista. E a gente ainda brincou, tipo assim, nunca antes na história foi visto um rádio do Alonso tão pacífico quanto aquele do Gabriel. Meu Deus, não. Mas é claro, e veja, mesmo o Alonso, que é um veterano, conhecido pela sua era pistola, óbvio. Né? Podemos falar tudo isso. Sim, e obviamente assim, foi algo ameno porque era o Gabriel ali, né? Claro, mas veja... Ele também fez essa construção. Claro! Entendeu? Porque o Gabriel tava ali, né? Pô, deu uma rateada, no fim não aconteceu nada demais, tudo bem. Sim. Mas assim, o Alonso foi pro rádio, tipo assim... Ele teve que exercer o autocontrole, entendeu? Claro, e naquele momento ele conseguiu. Ele não faria. Óbvio. Inclusive foi extra engraçado porque a gente tava vendo pela Fórmula 1 TV e um dos comentaristas é o Jolyon Palmer, que era piloto da Renault e que, na minha opinião, foi o alvo de uma das sequências de rádio mais infames eu acho. Do Alonso. Enfim, que no fim das contas, tipo, dá um problema ali. O Palmer, ele corta uma curva, o Alonso fica xingando, ele não devolve posição. Sim, o Palmer comandando a corrida domingo foi tipo absoluto cinema nesse momento. Foi. E aí, no final das contas, por um motivo que não tem nada a ver com o Alonso, dá DNF no carro do Palmer, tipo, dá um problema ali. E aí, volta e meia, o Alonso pergunta no rádio, cadê o Palmer? Respondem, deu DNF, problema de não sei o que. E aí o Alonso, ele só responde assim, karma. No meio da corrida, sabe? No meio da corrida. E, enfim, é muito legal a gente pensar, porque, obviamente, ali não era só uma preocupação do Alonso com a própria imagem, mas com a imagem do menino que ele representa, né? Claro. E aí tem um outro detalhe. Se a gente for pensar no Verstappen, e veja, vai fazer sentido eu cortar o Alonso pra falar isso agora. O Verstappen, eu acho que é um piloto que ele mistura um pouco a natureza, tipo, mais antiga dos pilotos. Assim, ele é mais pistola, e ele também pode, porque ele tá numa posição, né, de ser muito vitorioso, e ele aproveita disso, porque ele está certo, né, de se colocar na posição onde ele está. Mas ele também tem muitas preocupações, né? A gente brinca várias vezes que a casa dos Piquet Verstappen é uma casa de reparação histórica. Sim. Né? Que o Max tinha muita preocupação de quando ele teria filhos, porque ele não gostaria de que os filhos crescessem longe dele, que ainda era uma rotina muito pesada. Tipo assim, ele tem também... o que aconteceu com ele também serviu pra ele moldar coisas do comportamento, né? Não é assim, tipo, é a minha vez, vou lá, eu agora, pronto. E... o Verstappen está rodeado de uma boataria. Sim. A nova boataria do Verstappen, né? Que é a respeito do ano sabático. Muitas pessoas, né, estão levantando isso. E a cada grande prêmio que passa, tem mais conversas a respeito desse sabático. E por que eu tô trazendo isso agora? Porque o Sebastian também fez um ano sabático. Quase um trava-línguas. Porém, o sabático do Seb deu errado. Eu concordo. É porque, na verdade, o Seb, ele levou... Eu entendo que era pra ser um sabático. Só que, na verdade, ele anunciou uma aposentadoria que nem vários fizeram antes dele, né? Sim, o próprio Alonso, inclusive, que a gente tava falando. O Kimi Raikkonen. Mas o Seb fez isso com um discurso de autocuidado, passa de tempo saúde com a mental, de várias coisas. Não, e de passar tempo com os filhos, com a família. E deu errado, né? Porque ele não tinha mais pra onde voltar quando ele resolveu voltar. Exatamente. A impressão que dava que ele tava prontinho pra voltar. Deu várias entrevistas quando deu a função do Carlos Sainz. Porque, obviamente, era um ano que tava muito bom pra muita gente entrar no grid. Sim. E, enfim, entraram 5 rookies e não voltou o Sebastian, né? Exatamente. Mas eu acredito que o sabático do Sebastian... Fala 5 vezes bem rápido. Sabático do Sebastian, sabático do Sebastian, sabático do Sebastian. Não. 5 porque era o número do Seb e do Bortoleto. E do Gabriel. Mas eu acho que o Max tem muito a aprender com isso, porque se o Max fizer um sabático ano que vem,
eu acho que ele tem muita chance de voltar pro grid. Se o Mático... Viu? Ficou falando de mim, não conseguiu falar. Se o Max fizer um sabático ano que vem, eu acho que ele é o piloto que pode fazer um sabático ano que vem com... Sabe por quê? Porque vai trocar o regulamento. Dá uma olhadinha em quem tá bem, quem não tá. Óbvio. Aí o primeiro ano que ninguém sabe... Quer dizer, a gente pode especular, a gente pode tentar fazer algumas apostas educadas, mas a gente, na real, não sabe como é que vão estar os novos carros, porque mudou o regulamento. Serão carros totalmente diferentes. Sim. É muito possível que o melhor carro de hoje seja o pior carro de amanhã. Dito isso, o Max, eu acho que, especialmente se ele não vencer o campeonato nesse ano, que parece que ele não deve vencer o campeonato, né? Agora, se ele vencer, vai ser icônico, hein? Se ele vencer, ele fica. Se ele não vencer o campeonato esse ano, ele vai tirar um sabático, eu tô achando. Tá achando? Não, olha, eu acho que se ele for tirar um sabático, Ele vai tá ser... liberando até carne vencida na casa dele. Eu acho que ele tá muito cansado. Mas assim, olha, eu acho que se for pra ele tirar um sabático, vai ser se ele não conseguir defender o campeonato, o que parece bastante possível. Mas não possível. seria só porque daí ele não venceu, né? Tipo assim, eu acho que ele não sairia logo após ter vencido o campeonato. Mas eu acho que ele não vai tirar o sabático porque ele não venceu. É que eu acho que se ele vencer, ele defenderia mais um ano o campeonato, sabe? Mas pra ele seria ótimo, que aí dá uma pausinha, ver como é que estão os carros. Qual equipe não vai querer ele em 2027? Tipo assim, o Sebastian, quando ele saiu, ele vinha de uma grande leva de Ferrari, de Aston Martin, em que ele não tava tendo o desempenho que ele um dia teve. Na real, o Sebastian foi uma troca de regulamento que ele nunca mais foi o Sebastian dominante da Red Bull, né? Sim. Então, é uma questão muito forte. Isso aconteceu com vários pilotos. Aí trocou de Bridgestone pra Pirelli, também não foi a mesma coisa. Então, assim, acontece. E o Sebastian, ele tinha vários anos de performance baixa antes dele se aposentar. Sim. Então, eu acho que o Verstappen saindo por agora, ele não queimou o filme dele, entre aspas. Tipo, ele não queimou o filme o suficiente pra não conseguir um assento em 27. Sim, por exemplo, se o Hamilton resolve fazer um sabático agora, eu acredito que ele não volte. Olha, bom, eu acho que o Hamilton é um caso à parte. Primeiramente, eu acho que ele não vai, porque ele não ficaria um ano na Ferrari pra... Não, ele vai, eu acho que ele vai cumprir os 2 anos, mas eu tô colocando se ele tivesse na situação do... Tipo assim, se ele tivesse ainda pensando em fazer um sabático pra depois voltar. Não, talvez o tempo dele já tenha passado disso. Não, o próprio Alonso. O Alonso, quando sair, não volta mais. Não, e assim, olha, eu concordo plenamente. Inclusive o Alonso que já fez um sabático. Mas, quem sai e volta... acho certo fazer um sabático. Quem sai e volta, não volta pra equipe do topo do grid. O Max, eu acho que voltaria. O Max voltaria pra uma boa equipe, eu acho, se eles voltassem em 27. Na coletiva agora da Arábia Saudita, né, perguntaram pro Alonso se ele daria as boas-vindas pro Max e tal. E aí, até tava conversando com a Milene, que também é muito fã do Alonso. E a resposta do Alonso foi assim, claro, daria as boas-vindas, mas, né... Mas acho que isso não vai acontecer. Acho que isso não vai acontecer. E aí, a gente conversando, e a Milene falou exatamente o que a gente conversou entre nós. Tipo, acho que não vai acontecer, tipo, porque, amado, vai vir pro meu lugar, né? Sim, claro. Mas é o tipo de coisa, assim... a narrativa pro Max sair e voltar do grid teria que ser alguma coisa, tipo assim... Porque o Alonso, ele tem contrato até 26, né? Então teria que ser uma coisa tipo assim, olha, 2026, o foguete do Newey tava ali, novo regulamento, muito bom, parabéns, 27 o Max entra. Teria que ser alguma coisa assim. Porque, por exemplo, se o Hamilton fizesse isso que a gente tá falando de tirar um sabático, pra qual equipe ele voltaria? A Ferrari ia pegar ele de volta? Eu acho que nem a Ferrari, nem a Mercedes. Sim, eu acho que ele não ia nem querer voltar pra Mercedes. É que a Aston é uma boa testa de ferro pra essas coisas, né? A Aston é uma boa testa de ferro pra essas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho não que consigo se a Williams imaginar... estivesse numa situação um pouco melhor, talvez a Williams seria uma equipe que eles voltariam. É que agora a Williams está repaginadíssima, né? Ai, vem aí! Eu já falei lá na abertura, o Minuto Carlos Sainz, esse episódio vai ter 2 minutos de duração. Mas é que eu tenho dificuldade de imaginar o Hamilton fazendo um downgrade de equipe, sabe? Sim. Um downgrade óbvio. Não tô falando, tipo assim, obviamente a Ferrari não tá tudo aquilo e a Mercedes tá melhor esse ano. Isso foi um downgrade. Mas enfim, não foi tido como um downgrade ali pra Ferrari. Não, ao contrário. Mas assim, eu não consigo ver ele saindo pra voltar numa equipe, entre aspas, pior, sabe? Sim. Então eu não consigo... Enfim, eu tenho dificuldade de imaginar como aconteceria. Eu imagino também que se o Hamilton sair, ele nem sai com a pretensão de fazer um sabático. Ele sai pra sair mesmo. Inclusive, eu acho que ele cumpre os 2 anos na Ferrari e sai. Tu acha? E aposenta, né?
Eu não imagino ele indo pra outro lugar depois da Ferrari, sabe? Mas é só palpite, obviamente, né? Sim. Inclusive, temos boatos da volta do Sebastian na Red Bull. Fomentados pelo próprio Helmut, né? Olha, eu gostei, porque esse homem abre a boca pra falar asneira 99% das vezes. Mas dessa vez ele tava falando dele próprio, né? Ou seja, alguma credibilidade isso vai ter que ter. E também falando de uma coisa que nos interessa. Obviamente. Que é a aposentadoria do próprio Sr. Helmut. Sim, se o Helmut fala que ele próprio tá considerando parar, pô... Quem somos nós pra dizer que não, né? Vamos apoiar, né, os idosos. Não sei como é que é o estatuto do idoso na Áustria. Mas assim, aqui no Brasil, olha... Ele deve ter chegado na idade mesmo. Já deve estar, né? Mas o próprio Helmut falou que ele tava considerando isso e que, na opinião dele, o nome perfeito pra isso, pra substituir ele, seria o Sebastian. E ele, inclusive, deu um comentário sobre a percepção dele sobre a aposentadoria do Sebastian. Porque sim, claro, porque ele não ia se conter. Porque na avaliação do Helmut, o Sebastian, ele fez tudo o que ele queria ter feito na aposentadoria. Sim. Foi acampar com as crianças, né? Pintou Passou um casinha tempo em de casa. abelha, construiu um capacete gigante. Isso. Então, na avaliação do Helmut, essa aposentadoria, entre aspas, foi realizada. Tipo assim, não tem mais o que fazer pro Sebastian. Já descansou. E ele avalia que o Sebastian tinha que pegar a vaga dele. Então, assim, Helmut... Mas ano passado tu tinha uma teoria de que o Sebastian voltaria na Red Bull com um cargo estratégico. Com o cargo do Helmut? Essa era a minha teoria. Essa era a tua teoria. Vocês estão vendo, gente, a pessoa, às vezes ela pensa um pouco, Giovana. Porque, mas é que teve uma época que ele rodava muito no paddock da Red Bull. Ele tava sempre ali, né, rondando. Será que é porque ele queria o assento do Pérez? Então, eu não sei qual era a pretensão que ele tinha. Eu acho que ele, particularmente, não tinha pretensão de necessariamente voltar pra Red Bull. Eu acho que... E nem pra Aston também. Eu acho que o que ele pode ter vislumbrado seria ou um assento na Stake, que no fim foi pro Hülkenberg, do veterano alemão que a Audi queria. Ou então o assento da Mercedes, que tava liberado. Mas não ia ter nada a ver ele ir pra Stake. Acho muito melhor ter ido o Hulk. Não, eu concordo com isso, mas eu acho que pra ele seriam as duas possibilidades, ou Audi, ou eu acho que ele vislumbrou também o assento da Mercedes. Ah, claro. Minha opinião, né? Mas enfim. Sim, porque teve uma época que ele tava assim, meu Deus, né? E porque eu tô pensando, tipo assim, a gente tem que considerar também os assentos da Cadillac, né, que tá vindo. Sim. Mas eu acho que a Cadillac vai inventar uma modinha, trazer alguém da Indy. Tô achando que eles estão com esse jeitinho aí deles. E tem gente da Fórmula 2 pra subir também, se quiserem trazer um rookie. Tem gente. Eu vi o pessoal na internet falando que o Mário Andretti foi visto entrando e saindo do trailer do Pato. Então, eu não sei... Enfim, é que eu sei que tem várias Pato lovers, mas eu tenho dificuldade de vislumbrar o Pato ali. Eu acho que o Mini... Em algum momento teria que ter uma oportunidade. Mas o Mini, ele é da Academia da Alpine. Sim, tudo bem. O Franco Alpino também é. Aliás, achei que deram uma baixada na bola do menino Franco. Baixou a bola do menino Franco. Nunca mais nem se viu, é só o Paul. Vai chegar a corrida 6. Não, a corrida 5 já foi, né? Vai chegar a corrida 6. Agora tem uma coisa que eu acho muito curiosa, aproveitando que a gente tava falando disso, né, que parece que a Alpine deu uma baixada na bola do Franco, que obviamente a gente não sabe se é verdade ou não, né, enfim. Mas eu acho que tem um aspecto muito importante, que antigamente as equipes moldavam muito essas interações e até mesmo fomentando essas rivalidades, essas coisas como tu tava comentando. E hoje em dia, apesar, né, acho que a gente concluiu que os pilotos pegaram essa tarefa pra si e resolveram, tipo, orientar as vidas pessoais deles também nesse sentido. E até porque hoje em dia também, essa questão de exposição da internet, existe uma expectativa maior em a gente conseguir ver um pouco mais da vida pessoal deles, né? E eu não sei, assim... Não sei te dizer como era antigamente, mas hoje em dia a gente observa que os pilotos têm as suas equipes. Sabe, assim? Então, assim, o time 55, sabe? Todos eles têm... O time 55, pra mim, talvez seja o mais ilustrativo de todos. Mas ele é ilustrativo, eu acho que é porque eles aparecem bastante. Mas todos eles têm essa, ou a maioria, ao menos, tem essa composição de pessoas que são contratadas pelo atleta para cuidar
do atleta, sim, sabe? E mesmo assim, até o próprio Leclerc, ele tem aquele amigo dele que está quase sempre viajando com ele. Ele tem o fotógrafo que é contratado dele, que também é o cara que sempre tira foto dele. É o que compõe o trabalho da equipe, óbvio, sabe? Então, eu acho que isso também é um outro movimento que é interessante da gente observar, especialmente pensando no quanto isso interfere na dinâmica, sabe? Com certeza. O James Valls deu uma entrevista falando logo quando assinaram com o Carlos, não sei o quê. Sim! Que ele conversava com o Carlos Sainz Sênior de 3 a 4 vezes na semana, de 2 a 3 vezes. Que ele, agora toda semana ele esperava que iam vir algumas ligações do Carlos Sênior pra falar do que, não sei, né? Mas eu acho... às vezes a gente tem essa ideia de controle... Que pode ser também, porque não tem nenhum santo ali. Mas e dizem que isso é também um dos motivos pelos quais ele se embicou com o Yas, né? Os que dois. Faz todo sentido. Faz todo sentido os dois quererem ter um certo nível de controle na carreira dos filhos, né? Mas ao mesmo tempo também, se a gente for olhar pelo lado interno, né? Às vezes é só uma cabeça que tá ali responsável por organizar o resto. Sim. Sabe? Porque eu acho que eles terem essas equipes fechadas e que estão sempre com eles ajuda um pouco a criar esse senso de comunidade que eles perdem de uma certa forma por estarem sempre viajando, sempre longe de casa. As próprias WAGs. Claro, mas isso é uma coisa, inclusive, que no último episódio do Team Torque, aliás, quem não tem o hábito de ouvir, acha meio chato. Tá muito legal esse episódio. Pra mim foi o melhor, eu falei pra vocês, né? Mas, porque foi basicamente uma conversinha entre eles e eles falaram... De aspectos muito pessoais, né? Foram aspectos muito pessoais, mas não tem esse tom de fofoca, esse tom de... Isso. Gente, uma exclusiva, sabe? Não, eles falaram, tipo assim... Não tem esse tom especulativo, é uma conversa, né? Claro, falar de como é difícil pra eles ficar muito tempo longe de casa, do que eles fazem pra tentar amenizar isso. O Carlos contando que de uns 2 anos pra cá ele tem sentido mais falta de ficar em casa, porque agora ele tá num relacionamento que faz ele querer ficar mais em casa. É legal. Então, mas se declarou pra Rebeca. Se declarou pra Rebeca, gente. Tirando foto, dando beijinho na bochecha, no paddock. Fofos! Mas, eles, né, o Carlos e a Rebeca e o Kimi e a namorada, que eu infelizmente esqueci o nome da menina. Não, Eli, não sei como é que fala, mas é Eli o apelido dela. Tá. Também protagonizaram fotos fofíssimas. Sim! No final de semana. Mas eu concordo muito com isso que tu tá trazendo. E assim, especialmente nesse trecho do Team Torque, me chamou muito a atenção que todos eles têm dores comuns. Sim. Então, assim, eles têm essa questão de viajar por muito tempo, de ficar muito pouco tempo em casa, né? E ao mesmo tempo eles precisam estar estabilizados, tranquilos, descansados, e eles têm fusos bizarros, né? E cada um deles lida de uma forma diferente. E o Carlos e o Alex contrapõem, assim, a forma como cada um lida com isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, porque pessoalmente eu sou uma pessoa que me organizo muito com rotina. Tipo, a rotina me descansa, a rotina me organiza. A minha dificuldade é sempre sair da rotina. Voltar pra rotina, pra mim, é muito fácil. E o Carlos colocou as questões dele como... Assim, ele procura estabelecer uma rotina, ele tem um padrão das coisas que ele faz, ele procura manter isso e tal. E aí ele fica, assim, desesperado pra voltar pra casa. 2 dias em casa pra ele é melhor... Do que lidar com o jet lag de ficar indo e vindo. Sim. E o Alex, ao contrário, ele fala assim, não, eu tô há 2 meses com uma mala de 23 quilos e eu não voltei pra casa desde a Austrália, sabe? Sim. Aí ele fala assim, pra mim, eu não tenho essa referência de voltar pra casa, eu fico muito pouco em casa, então pra mim a minha casa é igual um hotel, então eu penso na minha casa de uma outra forma. E eles colocaram essas questões assim, e pra mim... que é uma questão pessoal que me pega muito, sabe? Que eu fiquei assim, gente... Meu Deus! E eu achei isso muito interessante da fala, porque o Alex, inclusive, falou da namorada, da Lily, que ela também é uma atleta profissional e ela também viaja muito por conta do esporte que ela joga, que é golfe. Sim. Então, os dois têm, cada um com uma rotina de viagens bizarra, e eles... E ela mora na Califórnia. Exatamente, a casa dela é na Califórnia, e a casa do Alex é em Mônaco, né? Porque, enfim, a gente Inclusive, ele era vizinho do Carlos Sainz, ele fala uma hora assim, tu sabe onde é que eu moro? Mas isso é uma coisa que ele fala, tipo assim, porque a minha casa, tipo, ele tem um apartamento em Mônaco
pra ele ter um apartamento, tipo assim, ele fala que é um apartamento meio... Nem é onde fica os Albon Pets. Nem é onde ficam os Albon Pets, que isso na casa dos pais dele. Mas assim, ele fala, é até um apartamento meio genérico, assim, não tem uma super, vibe de casa, sabe? Que pra ele o apartamento dele é como se fosse um quarto de hotel mesmo. Sim, e aí tem outras questões, né? O Carlos traz o quanto a Rebeca chama ele, tipo, pra ficar em casa, pra ter esse lar, né? E ele tem esse desejo dessa construção, assim, com ela. E é uma figura que consegue acompanhá-lo bastante, mais do que a Lily. Sim. E o álbum tá tipo, não, a gente adoraria morar junto. A gente quer entender como é que um dia essa dinâmica vai funcionar pra gente, porque... Exato, isso é uma coisa que ele... de, tipo, quase 30 anos, que tem relacionamentos longos, sólidos, que querem seguir com a vida pra frente, né? Assim, tipo... Sim, e o Alex fala assim, olha, eu e a Lily, a gente já falou muito, e a gente fala muito sobre isso, só que no momento eles não sabem como fazer isso, né? Eles simplesmente não conseguem entender a logística da coisa. Aliás, tem uma tour em algum lugar da internet da casa da Lily Munihi, que ela tem, tipo, o campo de golfe privativo dela. Sim, inclusive o Alex Albon, ele deveria considerar muito, 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 muito ser o egg da Lily. Sim. Assim, a gente brinca com isso, mas eu acho que ele deveria levar a sério essa sugestão. Não, obviamente. Inclusive, eu acho muito engraçado, porque teve um dos motivos pelos quais o Alex não voltou pra casa ainda desde a Austrália foi porque ele fez uma tour da Ásia. Ele fez um meet and greet em Singapura, ele foi pra Tailândia. Ele tá muito imbuído nessa história do Grande Prêmio da Tailândia, né? Ele tá, e ele, enfim, ele tenta atender muito aos fãs de lá, enfim. E num dos fóruns desse meet and greet dele, se não me engano, foi no de Singapura, ele falou que às vezes ele acha que a Lily é mais famosa do que ele, porque ele não se sente uma pessoa famosa. Então, assim, quando ele vai nos lugares com a Lily, ele fala que é muito mais comum a Lily ser reconhecida do que ele. Sim. E eu gostei muito de um aspecto que o Carlos Sainz falou. Ele falou assim, esses dias tava sol, botei um óculos escuro, saiu em 50 lugares. Carlos Sainz usa óculos. Eu não sei como é que não foi o Bifest que postou isso. Aquela coisa meio ego.com, né? Tipo e assim, Chico Buarque vai na padaria do Leblon. Isso. Não, e assim, eu não sei. Eu imagino que deva ser estranho, assim, ou melhor, eu nem imagino, né? Que deve ser muito estranho, mas eles comentaram coisas que tu, ouvindo a pessoa falar, fica tipo, sim, deve ser bizarro, sabe? Ele falou assim, por exemplo, quando teve a corrida do Japão, ele voltou, ele ficou tipo, ele chegou sábado de manhã, ele ficou sábado, domingo de noite ele viajou, mas ele precisava voltar pra casa. Isso é uma coisa que é um conceito que eu entendo 150%. Sim. Sabe? E aí ele falou assim, aí fui o quê? Jantar com a minha namorada. Carlos Sainz janta. Eu falo, sim! Não, e sabe uma coisa mas que eu acho? Numa boa. É que nesse sentido de que eles não conseguem entender o conceito, entendeu? Eles falaram numa boa. E às vezes é muito fácil a gente olhar pra isso e falar, ai, pobres meninos ricos, né? Aí pra eles... Não, porque tem muita gente que tem um discurso meio pedinte, de tipo assim, ai não, porque eu posso ser famosa, mas eu sou como vocês. Tipo, que é uma coisa meio forçação de barra, não, tu é famoso e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo eles não se sentirem tão famosos assim por um motivo. Eles devem ter que atender muita gente muito mais famosa do que eles nos paddocks. Tipo assim, chega uma J.Lo numa garagem, a J.Lo é a celebridade e o Carlos Sainz é o Carlos Sainz. Se bem que ela tava na Ferrari, né? Mas enfim. Agora, eu queria entender mesmo aquelas fotos que ela fez com o Lewis. Best friends, eu achei. Besties, tá? Não, eu achei eles, tipo, super amiguinhos naquelas fotos. Foi tipo assim, um dos poucos sorrisos que o Hamilton deu no final de semana. Tá? Ai, eu sério. amei que ela tava com o próprio macacão dela. Eu achei meio esteticamente desagradável. Não, aqui deve ser muito desconfortável. E mas ela a asteric é essa, né, gente? É isso aí, a asteric foi ótima. Agora, tem um aspecto curioso disso que a gente tá falando em relação também às celebridades, não só os pilotos que viraram celebridades nos últimos anos, ou sempre foram, talvez sempre tenham sido. Eu acho que foram. Que tem alguns circuitos que são muito melhores pra celebridades que querem assistir, que querem acompanhar, que elas estejam nesses lugares. Eu sei que a gente tá antecedendo Miami, que é um grande prêmio, que vai receber muita gente. Mas, por exemplo, a Arábia Saudita é notadamente um lugar que não só convida celebridades, porque eles querem
aumentar o reconhecimento do lugar. Existe mas também... uma preocupação muito grande em construir essa imagem do Grande Prêmio, né? Mas também é um circuito que é conhecido por ser um circuito muito tranquilo pra quando eles querem ir com as famílias, quando eles querem levar pessoas que são muito fotografadas, incomodadas, nananana, em outros lugares da Europa. Isso me chama muita atenção também na fala deles, porque eles basicamente falaram o seguinte: os circuitos mais famosos, eles têm uma grande desvantagem em relação aos circuitos novos, que geralmente a gente não gosta tanto assim, porque são circuitos que tem simplesmente menos gente ali. Então eles conseguem ter uma rotina, entre aspas, mais normal como pilotos. Sim. No sentido, o Carlos falou que ele gosta de, tipo, ele pode ir na piscina do hotel, que não vai ter ninguém. Imagina. Sim, que é uma coisa que, tipo assim, eles conseguem levar com mais normalidade o fim de semana em oposição a um circuito mais famoso, tipo Monza, Silverstone, em que, assim, é muita gente, muita atenção, muitos olhos neles. Sim, que tu basicamente vive aquele final de semana se escondendo. Sim, pra conseguir fazer o que tu tá lá pra fazer. Então isso seria, tipo, olha, honestamente pra mim, um dos pontos mais fortes dos circuitos novos que a gente não costuma gostar tanto assim. Sim. Seria bom, os pilotos eles gostam por esse motivo, sabe? Sim, mas a gente já tinha conversado sobre isso, quando a gente viu a J.Lo, a gente começou a falar disso, né? E aí logo que apareceu a J.Lo, já apareceu quem? Uma irmã do Carlos Sainz, a mãe do Carlos Sainz, e os Sainz estão tudo lá. Falei, ai, Giovana, tá vendo? É isso, eles não querem ser atrapalhados, não. Mentira, todo mundo tá fazendo publi pro governo da Arábia Saudita, tá? Terça-feira agora chegaram num resort que a Juju Norremose foi também, levou a criança Celina e... De helicóptero. Sim, claro. A menina Celina olha pro helicóptero e fala, tá, quem segue a Juju? A Juju foi no Alto Leblon, é aquela que o pote do Super Coffee tava vazio. Ai, sim, que ela fez o publi do café e tava vazio o copo. É dela, ela é sócia. Ai, Ai, pior ainda. Não, mas aquela coisa, tipo a Princess Paloma. Quem tá no TikTok vê a Princess Paloma também. Essas crianças que elas nascem com uma vida ótima. Mas eu tenho que te dizer, a gente tem muita chance de, se uma de nós tiver uma filha, a criança virar a Princess Paloma. A Alexa, coitada, a gente já tava chamando ela de Princess Paloma. Não, a Princess Paloma é muito fofa, gente. Muito fofa. Bom, mas enfim, aí eu já tava achando que os Sainz estavam lá. Ai, né, pra viver uma vida apoiar a família. Gente, eles chegaram tudo lá no Mar Vermelho. Foram fazer publi pro governo da Arábia Saudita. Ai, olha, pra ficar num resort de graça... achei certo. Ou ganhando dinheiro pra fazer isso, melhor ainda. Eu acho que eles devem estar ganhando. Ah, assim que é bom, né? Sim. Eu achei isso muito bom. Olha, a gente saiu assim completamente do roteiro. Não, é que a gente mudou a ordem espontaneamente. Sim. Mas olha só. Voltando, Carlos Sainz tá na sua nova era, tudo bem. Esse ainda não é o Minuto Carlos Sainz. Mas uma coisa que me chama a atenção muito em relação ao álbum também que ele falou, é que ele foi meio ensinado, meio treinado na época dele de Red Bull a agir de determinadas formas. Sim, é inclusive um traço muito comum do pessoal que é da Academia Júnior da Red Bull. Eles têm essa grande preocupação de PR, mesmo que pareça que às vezes eles não têm tanto. É de fazer o modelo Red Bull, que eles chamam, né? Exato, e pra Red Bull é muito interessante, por exemplo, ter esses laços com a Tailândia. E eu imagino que eles viam no Alex Albon um meio muito... direto deles manterem essa relação, sabe? Sim, e se a gente for comparar, pensando, o álbum sai da Red Bull, né, e chega na Williams, e o Carlos saiu da Ferrari, que tem essa coisa também de família Ferrari, que pra mim é tipo o oposto desses ensinamentos da Red Bull, mas de toda forma, apesar de estarem opostos, as duas equipes estão pensando nas equipes, sabe? Tipo assim, o fato de ser a família Ferrari não é pra acolher muito bem o Leque. Não é para acolher super bem o Lewis. Não tô falando que eles não são acolhidos. Mas assim, é sempre pensando nas equipes, sabe? E eu acho interessante que esses dois extremos tenham chegado na Williams agora. E me parece que talvez por estar mais lá no meio do grid, etc., eu acho que a Williams me parece ter uma preocupação um pouco mais forte nos pilotos, no relacionamento dos pilotos. E se eles não têm essa preocupação, eu acho que eles simplesmente estão conduzindo certas coisas de um jeito muito bom. Eu concordo. E eu acho que, eu não sei, é uma preocupação que eu vejo muito com
Aí chegaremos lá, mas com a McLaren também, com essas equipes. Porque eu acho que em algumas equipes o foco maior é na equipe. E outras equipes, talvez equipes que... não vou falar que não tem uma identidade de equipe, porque eu acho que hoje em dia todas elas têm, né? Mas que não tem esse aspecto tão forte. Por exemplo, a Red Bull tem o estilo de vida Red Bull. É aquilo ali. Red Bull é uma marca muito forte. Assim como a Ferrari. Assim como a Ferrari, que tem... A marca, que é o centro da equipe, é muito grande. Então aquilo meio que se sobrepõe a qualquer outra coisa. As equipes que, tudo bem, obviamente todo mundo tem a sua identidade, mas outras equipes que talvez isso não seja a coisa mais prevalente ali na relação, elas tentam focar mais no relacionamento entre os colegas. Isso é uma coisa que a gente vê, tipo assim, na McLaren. Eu não tô nem falando de Oscar e de Lando, tô falando de antes de Carlando, quando a gente via que a McLaren fazia desenho animado pra mostrar os pilotos sendo amiguinhos lá... Sim. Na animação, entendeu? Mas, por exemplo, o Carlos começou a temporada pior do que o Albon. Sim. Só que antes de começar a temporada, tinha um buzz muito grande pela chegada do Carlos na equipe. Exato. E isso poderia ter sido uma coisa, quando mal conduzida, e aí depende do Carlos, depende do Albon, depende de muitas coisas, né? Mas assim, só essa aclimatação eu achei que eles já fizeram bem. Concordo. E aí, no momento em que o Albon começou a andar melhor no carro, a marcar pontos primeiro, a deslanchar a equipe, eles colocaram toda a atenção devida ao Albon. Era o Albon que falava, era carinho pro Albon, tudo bem, perfeito. Não que eles destratassem o Carlos de forma alguma. Mas, por exemplo, nesse final de semana, e atenção, está começando agora o Minuto Carlos Sainz. Nesse final de semana, eles fizeram um trabalho em equipe muito legal. Sim. E foi um trabalho em equipe orientado pela equipe. É uma coisa que a gente já viu o Carlos fazer outras vezes por amigos e por colegas de equipe, mas dessa vez ele fez por orientação da equipe. Não tô dizendo que ele não faria, mas ele recebeu um rádio dizendo, dá uma segurada, deixa o Albon entrar na tua zona de DRS, porque a gente precisa afastar o Hadjar que tá na cola, que tá na zona de DRS do Albon. E o Carlos, na mesma hora, copy e já segurou o pé, deixou o Albon na zona de DRS dele e fizeram ali um tempinho da corrida suando, os dois se mantendo ali, o Albon defendendo o Hadjar muito sendo que o Carlos, honestamente, hoje o Hadjar foi fazendo ótimo. uma corrida limpíssima. Sabe, assim, poderia ter passado o Albon outras vezes, assim, tipo... Se não fosse o Albon, se fosse um piloto não tão bom quanto o Albon, ele teria passado muito tranquilamente. Teria passado tranquilamente. É que o Albon, ele é um ótimo defensor ali. E aí, e também, o Albon soube não se prevalecer da situação. Sabe? Ele perfeito. Não... Então, assim, e no final, como que a equipe viu isso? No final deu tudo certo, funcionou como eles tinham pensado... Pra mim, assim, é uma das fotos mais bonitas do final de semana. Eles postaram, tipo, uma foto, eu acredito que seja um drone, que são os 3 carros, o Carlos, o Alex e o Hadjar. E, tipo assim, trabalho em equipe. Tipo, eu achei muito legal a forma como eles valorizaram isso, porque os 2 pilotos foram valorizados por isso. Não, entende? Com certeza. Isso é uma coisa difícil de fazer. E eu acho que, assim, essa questão que tu comentou, a gente sabe que o Carlos já fez isso outras vezes para um amigo dele. Isso, com certeza, tu tá fazendo referência a Singapura em 2023. Sim. Que ele, o Carlos garantindo Sainz, o pódio Carlando na ocasião, né? Que foi aquela corrida que deu merda no carro da Red Bull. Foi quando começou a cair a hegemonia Red Bull. Quem começou a derrubar? Carlos Sainz. mas eu acho muito interessante a gente pensar nisso pra ter uma perspectiva, porque hoje em dia a gente lembra muito nisso como um momento Carlando se ajudando, né? Que na verdade que ficou muito famoso, né? Óbvio. E era tipo assim, era o Carlos, o Lando, e atrás dele tinha o George e o Lewis, os dois na Mercedes, né? Sim. E só que era uma questão, tudo bem, ajudando o amigo, mas qual que era a real? A real é que pro Carlos, se o George conseguisse ultrapassar o Lando, que naquele momento, tipo, putz, se o Carlos seria possível, né? Não, e se o Carlos não fizesse nada, provavelmente o George ia conseguir passar o Lando. Aquilo ia ter implicações... A gente não disse por quê. Não, enfim, pessoal, questão de pneu, questão de coisa e tudo mais, os carros. Mas naquele campeonato, naquele contexto, a briga pelos construtores
de posição tava entre a Ferrari e a Mercedes. A McLaren não tava naquela disputa. Sim, então beneficiar o amigo seria também se proteger da Mercedes. Então, eu acho muito... Eu não tô falando que ele não fez isso pelo amigo, mas eu acho que também foi um aspecto estratégico. Exatamente, não foi pela amizade. Mas isso também serviu pra que hoje, em 2025, uma equipe nova conseguisse olhar pra ele e falar: o fulano, ele sabe jogar em equipe. Ele é um bom colega. Isso é muito valioso, sabe? Isso é muito valioso. E, na época, quem lembra da sequência do rádio e quem não lembra, dá um Google aí que vai achar, tipo, com muita facilidade. Carlos Sainz, Lando Norris, DRS, Singapura 2023. Isso, tá feita a pesquisa. Mas a Ferrari retorna pro Carlos, quando eles reparam que o Carlos tá diminuindo o tempo em relação ao Lando, eles falam: olha só, tá diminuindo o tempo. O Norris tá atrás de ti. Não. E aí tem aquela fala icônica do Carlos de: não, tá tudo bem, tá tudo sob controle. É de propósito. E aí, ou seja, nem mesmo a equipe percebeu o que ele tava fazendo. Sim. Sabe? Então, assim, aí vem uma outra equipe que fala: não. Esse aqui faz isso aqui pra gente. E eu acho que isso é uma característica muito valiosa de uma pessoa, né? E também de um profissional. Acho que são coisas diferentes, mas que se misturam inevitavelmente. Sim. E já que a gente tá falando do Lando, eu acho que a McLaren, ela enfrenta essa questão, especialmente porque a cada corrida que passa, eu identifico o quanto tu estava certa naquele teu posicionamento de que a McLaren não tava esperando vencer tão cedo. Sabe? Quem quiser ver um pouquinho sobre isso, vai no episódio Simply Lovely, que é o último da primeira temporada, que a gente faz uma certa avaliação sobre a McLaren, de que a McLaren, pra quem acompanhou a Fórmula 1 no ano passado, pode observar, quem não acompanhou, a gente vai dar uma resumida, mas que basicamente a gente entendeu que a McLaren não esperava ganhar os construtores ano passado. Na verdade, muitos dos erros de estratégia... Ninguém esperava, né? Não, óbvio, mas assim, muito do mau planejamento de estratégia, problemas de pit wall da McLaren foram atribuídos a eles não estarem necessariamente... Alinhados, né? Eles não esperavam ter que ter essa postura e eles, na verdade, não conseguiam nem imaginar que a postura que eles tomassem ali teria implicações no campeonato, no sentido deles ganharem os construtores. Sim. Então isso foi um raciocínio que não foi meu, mas eu ouvi outras pessoas fazendo e eu repeti aqui no podcast. Aqui pra nós, mas de qualquer forma eu não vi muita gente falando de que possivelmente não tivesse nem na expectativa da própria McLaren, isso justificasse muitas coisas. Claro. Especialmente eles demorarem pra priorizar o Lando Norris, que olhando agora, seria óbvio, prioriza o Lando tem chance de bater de frente com o campeonato. Mas, assim, muito das decisões que eles tomavam era, assim, do ponto de vista de, não, a gente não vai ser campeão esse ano. Então, eu acho muito legal a gente olhar pra trás e entender que, tipo, olha, como a McLaren, ela vem evoluindo no sentido de se estabelecer no topo, né? E ainda assim, eles não resolveram internamente uma questão que ela é simples pra quem olha de fora, mas que ela deve ser dificílima, visto que eles ainda não resolveram ela. Sim. Que é a dicotomia entre a liberdade de correr e a obrigação de vencer. Obviamente. Tipo assim, ao mesmo tempo que eles precisam que os dois vençam e vençam bastante, e isso eles têm feito, porque são 5 corridas, são 4 vitórias da McLaren, né? Ainda assim, eles são livres pra correr, mas obrigados a vencer. E o Lando, especialmente, é um piloto que ele fala de saúde mental, ele tem ficado com um estigma... Não vou dizer que é merecido, mas assim, ele expor a fragilidade dele, acabou colocando esse rótulo nele que nem sempre é merecido, né? De não ter controle, né? Dessa questão mental atrapalhar muito ele. E, obviamente, em contraposição, eles estão colocando o colega dele, que tem vencido mais, como o menino de gelo, o novo Kimi Raikkonen. Que ele até parece, de uma certa forma, ser assim, mas, por exemplo, eu não sei quem acompanhou a corrida no domingo, mas o Oscar venceu. Deu um problema na queima de fogos, né? Que a queima de fogos demorou. Eles... Eu acho que deu problema. Eu não vi ninguém falando. Mas é porque, geralmente, os fogos, eles saem quando eles atravessam a linha de chegada nas corridas noturnas. Mas aí os fogos saíram quando ele tava estacionando ali em Parque Fermé. Mas depois, tipo...
já tinha até terminado o pódio, estourou mais uma outra leva, lembra? Estourou mais uma outra leva depois do pódio. E eles mostraram o Oscar, tipo assim, levando o carro até o pódio, meio assim, tanto faz, como se ele tivesse sido P15. E, na real, se tu pega a câmera do Oscar o tempo inteiro, ele comemora, ele ergue faz os assim. braços. Então, é a muito... cena pras pessoas. E isso, a transmissão mostrou, tipo assim, meio segundo disso. Sabe? Não, então... E eu voltei depois pra ver a transmissão, porque eu tinha que fazer conteúdinho pro Bifest, pra variar, né? A gente e aí eu revi aquele pedacinho do final, e na verdade, no corte oficial, da transmissão oficial, eles não mostram. Tem inclusive um ângulo super bonito, que são vários fogos atrás aquela câmera que tu vê o capacete direto, vários fogos atrás dele e o Oscar, tipo, fazendo com o punho pra frente. Esse é um corte icônico. É um corte icônico e ele não aparece na transmissão oficial. Imagina. Talvez te lembre dele porque ele apareceu no show pós-corrida da Fórmula 1 TV. Mas esse momento ele não aparece. Então, a transmissão oficial tomou a decisão de mostrar um pedaço em que o Oscar, ele tá mais contido, tá mais sério. Sim, parece que ele chegou, tipo, P15. Parabéns, pessoal. Uma ótima corrida. E eu acho que o Oscar tá, inclusive, começando a debochar um pouco disso, porque se vocês olham as legendas dele no Instagram, toda vez que ele ganha agora, a legenda é tipo assim, que dia legal. É tipo assim, o fim de semana legal. São umas coisas assim, sabe? Sim. Acho que ele tá começando a debochar um pouquinho disso. Mas eu achei muito legal isso que tu colocou, que talvez o Lando ter se aberto um pouco mais no quesito de expor mais o emocional dele, a questão de saúde mental, como isso fragilizou ele pra essa... em relação à mídia, sabe? É porque eu entendo que esse é um clamor, assim, de uma pessoa que se abre a sentir todas essas questões. Eu entendo que para algumas personalidades faz parte, em algum momento, tu colocar isso pra fora, sabe? Assim, eu entendo perfeitamente isso, não vou dizer porquê. Mas sabe... lembra da Chloe do TikTok? A Chloe rica? A Chloe rica. A rica de Singapura, gente. A coleção de Van Cleefs dela. Tipo, ela fala meio isso, assim. Tipo, tem um vidinho dela que ela, né, lições edificantes dos ricos. E ela fala isso, assim, às vezes tu contar a tua fragilidade pra alguém é só tu colocar numa bandeja algo que a pessoa vai usar pra te machucar depois. Eu vou levantar a mão e eu vou te corrigir, Luísa, com licença. Não é a Chloe. É a Becca. É a Becca, tá? É outra rica da internet. Pra vocês verem o conteúdo que aparece na Safariana. Mas, gente, eu adoro a Chloe El de Singapura e a Becca Bloom. Eu acho que ela é americana. Eu acho Becca, que sim. Enfim. Mas... A Becca vai casar agora em Lago de Como. Já tá entregando os convites. Chiquíssima. Mas eu fiquei pensando nisso que tu foi falando agora, porque eu sempre me lembro muito do Leclerc nesses momentos, e eu acho que o Leclerc é um ótimo exemplo, porque ele é um piloto que muita gente gosta muito. Ele tem um talento inegável, mesmo que algumas pessoas neguem, é inegável. E ele ficou muito marcado também, né? Não, mas isso que eu ia dizer, eu acho que ele não ficou marcado da forma como o Lando ficou. Porque... tá. Mas até ele vencer em Mônaco, ele tinha esse estigma também. Não, mas o que eu ia falar não era isso. Tem a questão de Mônaco, que sempre tinha alguma coisa que dava errado. Tem aquele ano em Baku, que ele bateu numa parede e que no rádio ele falou I am stupid. Tipo assim, eu sou muito burro, não sei o que. Tipo assim, são coisas que marcaram, mas eu tenho a impressão que ele não carrega mais isso hoje consigo. Ele não tem esse... As pessoas não pensam que o Leclerc é um desequilibrado, que nem pensam que o Lando é. Isso eu concordo. Isso é uma coisa... Porque talvez o Leclerc não tenha sido uma figura que necessariamente se expôs tanto assim nesse sentido. E, novamente, que bom que alguém se expôs e é legal a gente ter essas conversas. Tipo assim, mas, infelizmente, o Lando tá tomando na cabeça por ter feito isso, sabe? Sim. Acho que a gente deveria encerrar a falar do Lando, porque senão vão pegar a gente falando assim, é que eu acho que o Lando só se expõe. Então defendendo o Lando, não. Mas isso é uma coisa muito engraçada, porque a gente teve uma diva box, que marcou até aspas nossas e tava errado as aspas dela. Não, eu Vou falar isso aqui no pod, porque ela com certeza não ouve o podcast. Sim, mas ela apagou o comentário depois, inclusive. Isso, e me bloqueou. Porque tu respondeu. Ela devia bloquear o Bifest, né? Devia bloquear o Bifest. E tu também. Sim. Mas não podemos contar com sinapses. Não, né? Isso é uma coisa muito...
Que, inclusive, a gente comentou que sempre quando a gente fala do Lando, isso acontece, né? Porque eu acho que o Lando é uma figura que tem muita gente que gosta dele e muita gente que não gosta da internet. Sim. Então, eu acho que quem é fã do Lando talvez tenha desenvolvido um mecanismo de defesa. Tipo assim, tem alguém falando do meu piloto. Com certeza hate, com certeza eu vou ter que defender ele. E a gente fez um recorte do podcast em que a gente tava justamente tentando entender por que as pessoas não gostam do Lando. A gente não tava tocando hate no Lando. Não, e tem um detalhe que eu acho muito, muito interessante. Que em alguns episódios, nesse inclusive não tem, mas no anterior tinham 2 momentos do podcast que a gente já tinha pensado que eventualmente eles poderiam virar recortes, porque a gente alimenta as nossas redes também com recortes. Sim, a gente pensou, isso daqui é legal depois ir pro TikTok. Isso. Esse tipo de coisa. Normal. E aí, esse recorte do Lando era um deles, né? E a gente não recebeu nenhum comentário no sentido ruim, né? Assim, falando que a gente... distorcendo o que nós tínhamos falado, né? Nas plataformas. Nem no Spotify, que a gente tem, sei lá, 10 vezes mais audiência do que a gente tem no YouTube. E nem no YouTube. Tipo assim, que também é um lugar que, apesar da nossa audiência ser menor, tem sempre bastante comentário nos episódios. Sim. Ou seja, quem ouviu o episódio, tipo assim, nem levantou essa questão. Agora, quem ouve um recorte, por mais que ele esteja contextualizado... eu ia dizer, o recorte, ele tá contextualizadinho, sabe? Ainda assim, tipo, saem esses pontos, assim, que, sinceramente, eu acho uma burrice. Porque a pessoa se expõe... Não, total. E é uma... Mas é isso que eu acho. Às vezes enfim, eu nem levo muito a mal, porque eu penso que às vezes é até um mecanismo de defesa de gente pessoa que tá muito acostumada a discutir no Twitter, muito acostumado a brigar na internet pra defender o seu piloto. E tipo assim, olha, um vídeo sobre hate no Lando, imediatamente a pessoa descarrilhou um comentário, sendo que o comentário não fazia nenhum sentido com o que a gente falou no vídeo. Exato. E eu acho isso muito curioso, porque tipo assim, o Lando, ele é um piloto que ele tem sido alvo de muita coisa. E aí vai na internet, as coisas elas tomam uma proporção muito maior. E eu vou dar 2 sugestões, tá? A primeira, se você é uma pessoa, assim como eu, furiosa, eu já não tô mais tão furiosa, mas eu era muito furiosa. Tu é tipo o Max Verstappen. Isso. Pense se a pessoa pela qual você está ficando furiosa ficaria furiosa por você. Tá, mas isso aí não vai se aplicar a nenhum fã de Fórmula 1. Os pilotos não iam se comover. Exatamente, esse é o meu ponto. Entendi o teu ponto. E outra coisa, e se alguém fala que você fala uma coisa e coloca aspas na sua boca, existe uma delegacia de crimes digitais. Você pode lançar mão disso. A Furiosa está aqui. Entendeu? Não, mas se a pessoa diz que tu falou uma coisa que tu não falou e ela te agride por causa disso, você registra um boletim de ocorrência e... Fica aí o recado, pessoal. Fica aí o recado. Mas eu acho muito legal a gente fechar essa reflexão sobre o Lando com isso, porque eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente começou o podcast falando sobre como... os sentimentos dos pilotos contam. Como os sentimentos dos pilotos contam, mas também sobre como, ao longo do tempo, ao longo das gerações, a nossa percepção em relação à vida pessoal dos pilotos. E por vida pessoal eu não falo, tipo, fofoquinha, quem ele namora, onde é que ele mora, tarará. Não, aspectos eu falo pessoais. Personalidades da pessoa. Isso. Como isso não só tá mais exposto, como a gente tá numa geração agora que tá sofrendo essa transição, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente acha ao máximo ver, sei lá, o Oli Berman contando daquela vez que ele e o Gabriel beberam antes do GP histórico de Mônaco, e super engraçado, a gente adora. Aí a pessoa expõe, na verdade, uma coisa um pouquinho mais, tipo, pessoal, e ela imediatamente toma na cabeça por causa disso, sabe? Eu acho que a gente tá numa geração muito essencial da gente definir, o que é aceitável e o que não é, e como a gente vai lidar com essas coisas. Então, eu acho que isso que aconteceu na semana passada no TikTok também é um exemplo disso, de que, assim, às vezes é só um mecanismo de defesa da pessoa. Só que aí ela vai lá e toca na cabeça de outra pessoa porque ela acha que vai levar na própria cabeça, sabe? Sendo que, na verdade, enfim... sempre lembrando que é um esporte, tá todo mundo aqui pra se divertir, entretenimento, lazer, esse tipo de coisa. Bom humor e baixa expectativa. No caso, bom humor e alta expectativa pra quem é fã do Oscar Piastri agora, porque sim, eu vou esperar o quê? A era de dominância começando, né, gente? GP da Arábia Saudita, gente, ele vai entrar pra história, né? Mas Miami foi um grande prêmio muito marcado pelo Lando no ano passado, porque teve o Dia do Rei da Holanda. Aquele que cortou o nariz. E aí foi, né, o meme icônico de nenhum minuto sem capacete autorizado pro Lando. Porém, depois daquilo,
algo aconteceu e a partir de Miami, tipo, a McLaren venceu pela primeira vez, o Lando venceu pela primeira vez. Não, né? a McLaren não venceu pela primeira vez. Não, no ano passado, eu digo. Ah, tá. E o Lando venceu, né? Sim. E aí muitas coisas mudaram desde então. Será que Miami esse ano vai ter esse poder? Eu tenho apostas pra Miami, mas eu vou deixar isso pro nosso episódio pré-Miami, porque eu já sei umas coisas que eu tô pensando. Sim. Mas aí eu vou deixar esse mistério, que quem quiser saber vai ter que ouvir o próximo podcast. Fazer bem clickbait de YouTube, sabe? Ai, quer saber? Fica até o final do vídeo. Só que no caso, espere pra semana que vem. Bom, mas já falamos não bastante. Não me odeiem. É isso, gente. Já falamos bastante. Ó, pessoal, vamos conversar nos comentários. Eu tô com humor de conversar com vocês nos comentários, então vamos fazer o seguinte. O que Não, tem semanas e semanas, né, pessoal? Essa semana vamos falar. Mas assim, o que vocês acham sobre esses aspectos dos pilotos serem... exporem mais as personalidades deles revelarem um pouco mais? Isso prejudica eles? Porque a gente gosta de ter um insight, a gente gosta de olhar pra rede social e saber o que o fulano tá fazendo. Mas vocês acham que isso, tudo bem, é legal pra nós, mas será que isso beneficia eles de um ponto de vista profissional? Será que isso prejudica? Como vocês enxergam isso evoluindo daqui a alguns anos? Quem é um piloto que vocês acham que lida muito bem com isso, um que não lida muito bem? Não vale falar Lando, quer dizer, vale, né? Mas enfim. Vale. O que vocês pensam sobre isso? E sobre as rivalidades? Como as rivalidades estão diferentes hoje do que elas eram um tempo atrás? A gente quer muito ouvir vocês. A gente falou de muita coisa. E o papel das WAGs? Falem do que vocês quiserem desse episódio. As WAGs também, papel importante também desse episódio. Mas, pessoal, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Um beijo. Quem quiser nos acompanhar no resto da semana, nós somos o @BeFast Podcast em todas as redes sociais. Convidamos você a se inscrever no canal, avaliar o nosso podcast, se inscrever no Spotify também, deixar um comentário, curtida, qualquer coisa que vocês quiserem. Menos hate, por favor. Pode deixar, só vão ser 2 trabalhos. Vai ser o último comentário que você vai deixar no BeFast. Mas essa semana tiveram 2 vídeos no nosso canal. Agora, o podcast e na segunda-feira, no feriado, a gente subiu o vlog da nossa viagem. Então, tinha criança chorando, cachorro latindo. E aproveito para agradecer pessoalmente, oficialmente, na frente de todos, a minha irmã que passou o feriado inteiro editando o vlog. Muito obrigada. Muito de nada, pessoal. Tomara que você... Eu vi que muitos comentários legais, muitos falando da edição também, muito obrigada. Botei ali a cabeça do Hamilton, tá escrito Hamilton. Botei o Fernando Alonso na rua 33. Então, assim, pessoal, me esforcei. É isso, gente. Já falamos demais nesse final. Um beijo, até quarta. Tchau!